Metalofármacos. O que são os metalofármacos? Bom, o metalofármaco ele é um fármaco, princípio ativo de um medicamento que contém metal na sua composição. Vários metalofármacos já são utilizados, como a cisplatina e seus derivados no tratamento de tumores de cabeça, pescoço e testículos. Outros exemplos são a sulfadiazina, que tem uma atividade antibacteriana e é aplicada na forma de pomada para queimadura. A aurotrofina, que é usada para tratar a artrite reumatoide, e o ferro bisglicenato, que combate a anemia. Os metalofármacos, eles são muito estudados. Inclusive, pesquisas mostram que alguns metalofármacos à base de rutênio, eles podem ser novas opções no combate à doença de Chagas, por exemplo, já que os metais, eles têm a capacidade de promover uma organização especial dos princípios ativos orgânicos, de modo que vai modificar suas propriedades farmacológicas. Essas pesquisas, elas focam na busca de novos materiais em que essas mudanças elas sejam positivas para se obter novos antiparasitários, bactericidas, antifúngicos e anticancerígenos mais eficazes. Nessa área, são vários os metais estudados, como a platina, zinco, cobre, rutênio, cobalto, entre outros. A platina, por exemplo, que é um metal nobre, ela vem sendo utilizada contra o câncer em várias formulações há mais de 50 anos. Os metalofármacos eles têm um importante papel em muitos processos biológicos e na formação das estruturas moleculares. É uma das razões por que a natureza inclui íons metálicos nos nossos sistemas biológicos. Cerca de 30 a 40% das nossas proteínas contêm íons metálicos para desempenhar efetivamente suas funções, como as metaloproteínas, que são enzimas que desempenham funções variadas quanto ao transporte de oxigênio no sangue. Os íons metálicos eles tendem a ser mais versáteis que os orgânicos, o que vai permitir que os cientistas eles façam ajustes finos durante o desenvolvimento de fármacos e também são menos eletronegativos, o que vai possibilitar que eles recebam carga com facilidade e favorecer as trocas de ligandes com o meio. A área de estudo que vai relacionar a química inorgânica com o desenvolvimento de fármacos é chamada de química inorgânica medicinal. E ela fornece aspectos complementares aos mecanismos bioquímicos e fisiológicos daqueles já conhecidos pela química orgânica medicinal, devido às propriedades específicas que são oferecidas pelos íons metálicos e sua capacidade de se ligar covalentemente às biomoléculas. Bom dia, aqui é a Maria. Eu vou apresentar sobre os fatos históricos dos metalofármacos e a base de desenvolvimento dos estudos sobre eles. O primeiro composto terapêutico metalofármaco foi desenvolvido em 1909, que foi o salvarsan, usado para tratar a sífilis. Salvarsan, à base de arsênio, era a melhor opção para o tratamento da sífilis até a descoberta da penicilina em 1928. Em 1964, Bernard Rosenberg descobriu que os compostos de platina impedem o crescimento das células. A partir dos estudos de Rosenberg, o composto cisplatina foi desenvolvido no tratamento de células cancerosas, especialmente para câncer de ovário e testicular no final dos anos 70. A aplicação da cisplatina despertou interesse pelo uso de outros compostos metálicos em fármacos. O problema que os metalofármacos é que seu desenvolvimento é complicado. Muitas drogas à base de metal foram descobertas por acaso. Por isso, olhando para o século XXI, os químicos inorgânicos e médicos queriam mudar o desenvolvimento de metalofármacos de acaso para uma descoberta racional. Quando se trata de projetar medicamentos baseados em metal, o primeiro passo é identificar o alvo da doença e o componente molecular específico alvo associado à causa da doença. Trata-se de conhecer a doença ou distúrbio de escolha e, em seguida, apontar a causa dessa doença ou distúrbio. Compreender os metais em biologia é uma base fundamental para começar a desenvolver metalofármacos. É importante saber a absorção, o tráfego, a função e a excreção de um metal. Observar as características de um metal dentro de uma célula e ou tecido é uma etapa do desenvolvimento, bem como uma interação dos metais com genes e proteínas. Para que servem os metalofármacos? Os usos que os metais podem desempenhar em condições biológicas são notáveis. Eles podem ajudar em uma infinidade de tratamentos para diversos tipos de distúrbios e doenças. Alguns dos distúrbios e doenças que eles podem ajudar no tratamento são
artrite, câncer, Alzheimer, cicatrização de feridas e de vacinas. Em particular, 3 metais que ajudam no tratamento de feridas são o cobre, a prata e o bismuto. A prata ela ajuda no tratamento de infecções, como queimaduras, e no tratamento de cistas. O bismuto ele auxilia no tratamento de micróbios. Um tratamento em particular é o tratamento de feridas crônicas, como úlceras do pé em diabéticos. Inclusive, a diabetes é uma outra doença que os metalofármacos podem ajudar no tratamento. Eles também podem desempenhar um papel no tratamento de distúrbios psiquiátricos. Os medicamentos à base de lítio, na década de 1950, se tornaram um tratamento muito conhecido para transtornos bipolares ou transtornos que apresentam fortes oscilações de humor. Com a ajuda do metalofármaco, a qualidade de exames médicos melhoraram e tem um metalofármaco que é amplamente conhecido, que é a cisplatina, que é comumente usado no tratamento anticâncer para vários tipos de câncer. Vamos falar sobre a cisplatina, que é um composto inorgânico de coordenação planar, que contém um átomo central de platina rodeado por 2 átomos de cloro e 2 átomos de amônio. É um remédio antineoplásico, ou seja, ele é derivado da platina. E é muito usado para tratamento de tumor de testículos, ovários, garganta, bexiga, esôfago, entre outros. Seu mecanismo de ação lembra um agente alquilante, que se liga ao DNA ou promove a ligação de substâncias tóxicas ao DNA, levando à morte celular por dano ao material genético. De acordo com a Revista Eletrônica de Farmácia, no caso da cisplatina, sua toxicidade tem origem na sua ligação com o DNA e a formação de ligações cruzadas covalentes, que causa uma significativa distorção na estrutura helicoidal do DNA e resulta na inibição da sua replicação e transcrição. A uranofina é um fármaco classificado pela Organização Mundial da Saúde como um agente antirreumático. O efeito clínico predominante dos compostos de ouro parece ser a supressão de sinovite do estado ativo da doença reumática. Não se conhece o mecanismo preciso do efeito anti-inflamatório, porém foi sugerido que esses compostos alteram o mecanismo celular mediante a inibição dos sistemas sulfíndrilos. Outros mecanismos incluem a alteração e inibição de diversos sistemas enzimáticos, a supressão de atividades fagocilíticas dos macrófagos e dos polimorfonucleares. As alterações da resposta imune e a alteração da biossíntese de colágeno. Em uma dose de aranofina, há 25% de ouro que se absorve no trato gastrointestinal. Sua união às proteínas é moderada. No sangue, 60% do ouro une-se à proteína plasmática. O restante está presente nos glóbulos vermelhos. Metaboliza-se tão rápido que não foi detectada a molécula intacta de sangue. 68% do ouro absorvido são excretados na urina e o restante da dose nas fezes. Indicações: artrite reumatoide em adultos. Posologia: adultos, 6 mg uma vez ao dia ou 3 mg 2 vezes ao dia. Dose máxima, 9 mg ao dia. Reações adversas: urina turva, úlceras ou manchas brancas na boca ou na garganta. Efeitos retardados: sensação de dispersão ou gases, diarreia, indigestão, náuseas ou vômitos, diminuição ou perda de apetite, em 1% a 3% dos casos. Precauções: os efeitos leucopênicos ou trombocitopênicos podem dar lugar ao aumento da incidência de infecções microbianas, retardando as cicatrizações e hemorragia gengival. Os compostos do ouro podem produzir
glossite, gengivite ou estomatite. Podem produzir também fotossensibilidade. Interações. Deve ser considerada a possibilidade de toxicidade aditiva quando administrado junto aos depressores da medula óssea, medicamento que produzem dermatites.